Bom, e a bancada conservadora da Câmara dos Deputados está preparando um projeto de anistia para políticos que cometeram crimes eleitorais no ano passado. Vamos conversar com a Yasmin Costa, ela está com o deputado federal Biratã Sanderson, que é do PL do Rio Grande do Sul, e que é autor dessa proposta, até porque a percepção, vamos lá, Yasmin já está conosco, até porque a percepção que se tem, Yasmin, é que há excessos de perseguição, ou seja, não é que quem perdeu a eleição no voto tem que se recolher, é que estaria sendo perseguido pós-eleição, e isso obviamente não combina com democracia. É esse o intuito da ideia do deputado Sanderson? Bem-vindo, deputado, bem-vindo, Yasmin. Oi, Piotr, boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Exatamente isso. Inclusive, conversando aqui com o deputado Sanderson, ele disse que o intuito dessa anistia não é anistiar crimes eleitorais e, na verdade, ilícitos menores. O que ele falou para mim que são ilícitos eleitorais civis. Se a gente for fazer uma comparação, é como se fosse uma questão administrativa. No direito administrativo, quando a gente fala do direito eleitoral, tem esses crimes de menor potencial, que nem chegariam a ser crimes. E ele, justamente, é o autor dessa proposta. Ele conversou comigo, disse que levantou essa iniciativa em uma reunião com a bancada do PL, que teve o apoio de parlamentares que fazem parte da bancada conservadora aqui. E a ideia, inclusive, Piotr, é que essa proposta seja apresentada ainda essa semana. É isso, né, deputado? Boa tarde, obrigada por falar com a Jovem Pan. Olá, Yasmin, Piotr, ouvintes da Jovem Pan. E eu ouvi o Piotr comentar, realmente, né, é utilizar uma situação irrelevante para decapitar politicamente um líder que em 2 eleições teve 120 milhões de votos. Uma coisa é tu prender em flagrante ou flagrar alguém comprando voto ou praticando um ato de violência, um homicídio em razão de uma disputa eleitoral, uma mala de dinheiro, um apartamento cheio de dinheiro. Outra coisa é tu, num ilícito eleitoral civil, que é a situação dessas ações de investigação judicial eleitoral, né, retirar do processo eleitoral o maior líder da direita no Brasil e um dos maiores líderes da direita do mundo inteiro. Mas, de qualquer maneira, nós estamos apresentando um projeto de lei de anistia, isso tem previsão constitucional. A Constituição de 88 deixou muito clara, quando diz que ao Congresso Nacional, e só ao Congresso, cabe a apresentação de projetos de lei buscando anistia. E traz ali alguns requisitos. Quais são? Primeiro, não pode crimes hediondos serem objeto de anistia, racismo, terrorismo, tortura, né, tráfico de drogas. E nós estamos colocando, eu estou colocando no projeto de lei, que qualquer relação com corrupção, com compra de votos, com improbidade administrativa, com Caixa 2, qualquer tipo de situação envolvendo desvio de recursos públicos ou mesmo desvios de recursos em doação em campanha estarão fora do escopo do projeto de lei que nós apresentaremos. É apenas para situações de, entre aspas, menor potencial ofensivo, que aí sim vimos que o parlamento precisa dar uma resposta. Claro, é uma iniciativa que vai ser submetida à Câmara dos Deputados, a Câmara vai analisar, vai votar. Acho que temos condições de fazer com que esse projeto seja aprovado na Câmara, o Senado também vai se manifestar. Como é um projeto de lei, vai à sanção presidencial, e aí, conversando com alguns deputados, disseram, mas aí o presidente atual é Lula da Silva, ele tem o maior interesse em deixar seu principal adversário inelegível, ele vai vetar. Não tem problema, faz parte do processo eleitoral. O veto retorna ao Congresso e o Congresso pode deliberar o veto e derrubar o veto, inclusive. Fazendo com que a vontade do legislador e a vontade de boa parte da população brasileira seja atendida. Então, o projeto de anistia primeiro, encontra amparo constitucional, tem respaldo fático, muitas pessoas, milhares de pessoas cobrando uma medida jurídica, constitucional, legal, legislativa, e é isso que nós estamos fazendo, promovendo, então, um projeto de anistia. Não é direcionado a Jair Bolsonaro, é um projeto que busca, num período que nós vamos determinar, anistiar candidatos ou políticos que, porventura, se envolveram em alguma infração eleitoral, desde que não sejam naquelas situações de crimes hediondos, né, que não pode haver corrupção dentro dessa relação, nem compra de votos, nem violência e nem grave ameaça. Então, são situações menores que cabem, sim,
uma anistia, afinal de contas, muita gente indignada Brasil afora com uma situação irrelevante que pode retirar definitivamente, porque 8 anos fora da política implica em retirar esses cidadãos do mundo político. Deputado, o Piotto tem uma pergunta. Piotto, o deputado ouve você, pode fazer sua pergunta. Tá, obrigado, Yasmin. Deputado, vamos lá. O que parece muito claro é que há um clima de revanchismo e de perseguição. Nesse seu projeto, o senhor já deixou muito claro que tirou ali todos os excessos que poderiam ser crimes eleitorais, desses mais comuns, que realmente ofendem a democracia brasileira. O senhor já excluiu tudo isso no seu projeto. O senhor está se colocando nesses casos que parecem, por exemplo, reinterpretação de lei para casuísmos políticos. Eu vou citar uma delas que chama a atenção. Este caso, por exemplo, do voto do relator lá no TSE do caso envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele contrariou a própria tese do TSE, a própria jurisprudência do TSE de aceitar material novo, prova nova, fato novo, num processo que já estava em andamento. É para esse tipo de caso que a anistia vai servir, não apenas nesse caso especificamente do ex-presidente, mas outros casos de reinterpretação e releitura da lei que, porventura, o TSE esteja fazendo agora, ou a Justiça Eleitoral em qualquer dos estados? Piotto, não tenho a menor dúvida que o que está acontecendo hoje é um processo de perseguição, e a perseguição é clara, é ostensiva, porque a introdução de fatos novos numa ação de investigação judicial eleitoral já em andamento, que foi promovida não pelo Ministério Público, foi promovida pelo PDT, por um partido político, logo com um interesse partidário, o próprio nome diz, não é interesse público, é interesse do PDT, PDT, aliás, parceiro de inúmeras jornadas do PT, que ocupa o Palácio Planalto. Então, o PDT, partidário que não está nem um pouco preocupado com o interesse público, está preocupado com o interesse partidário, e é nesse sentido, então, que nós vimos a perseguição muito clara. A Justiça Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral poderia, sim, dar uma resposta absolvendo, no caso específico, falando do julgamento que está em curso agora contra Jair Bolsonaro, poderia muito bem absolver, porque o caso é tão irrelevante, essa situação que estão utilizando de uma reunião à vida no Palácio Planalto com Jair Bolsonaro e embaixadores, é uma situação que não gerou prejuízo eleitoral a ninguém, não gerou benefício ou vantagem eleitoral a ninguém. Tanto que o próprio presidente Bolsonaro perdeu as eleições. Então não teve prejuízo para ninguém, não teve benefício eleitoral para ninguém. Logo, é uma situação inócua que foi levada ao Poder Judiciário e, ao meu modo de ver, não há, no âmbito jurídico, não há outra medida a não ser a absolvição por 7-0. São 7 ministros. Na prática do bom direito, o placar deveria ser 7-0, porque os fatos apresentados são irrelevantes socialmente para tirarem da vida política alguém como Jair Bolsonaro, que nunca se envolveu em corrupção, que não tem envolvimento com nenhum dos crimes que são ali proibidos de anistia, e por isso eu vejo com absoluta possibilidade do projeto de lei de anistia apresentado por mim, mas com uma coautoria de dezenas de deputados, conversando numa reunião na liderança do PL, o próprio líder do PL, deputado Altineu, e com outros líderes do PL, fechamos posição no sentido de trabalhar para que o projeto de lei de anistia seja votado. Vamos, quem sabe, até buscar um requerimento de urgência para que ele vá para o plenário da Câmara. E muitos parlamentares de partidos que não são do PL, mas são partidos que compõem a direita e a oposição aqui no parlamento também apoiando, de modo que eu vejo bastante viável e factível a aprovação do projeto de lei de anistia, que a anistia não especificamente é uma situação, mas abstratamente uma série de situações que cumpram os objetivos, que cumpram os requisitos que estamos estabelecendo nesse projeto de lei, que são requisitos objetivos, como eu disse. Sim, claro. Não pode haver crimes hediondos envolvidos, não pode haver corrupção, não pode haver ameaça, violência, improbidade administrativa, desvio do recurso público, caixa 2, etc.
Perfeito. Piotr, antes de te devolver rapidamente, eu conversando aqui com o deputado Sanderson, ele disse que vai avaliar a questão do pedido do Ministério Público Federal que quer caçar as outorgas da Jovem Pan. Ele disse que se esse assunto chegar aqui ao Congresso Nacional, ele vai analisar e que pode possivelmente dar encaminhamento a esse pedido. Rapidamente, deputado, como que vai ser a avaliação do senhor desse pedido do Ministério Público com relação à Jovem Pan? Nós vimos com muita estranheza, né? E eu, atualmente, como presidente da Comissão de Segurança Pública, vejo que os canais de imprensa, de jornalismo, são muito importantes, inclusive no enfrentamento da criminalidade no Brasil, noticiando, informando, né? Participando de campanhas, inclusive, nacionalmente, enfrentando a insegurança e a violência. E se chegar até a Comissão de Segurança Pública essa situação em que o Ministério Público Federal, um agente ministerial, pediu a cassação da outorga do mecanismo de rádio, no caso Jovem Pan, eu verificarei junto com a comissão e, se for o caso, encaminharemos a situação ao Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, para apurar possível abuso por parte dos promotores que estão buscando calar um canal jornalístico que ajuda demais, inclusive, com ações e notícias de interesse público, que nós sabemos, ajuda sobremaneira, inclusive, no esclarecimento e no enfrentamento, né, de mazelas relacionadas à segurança pública. Então, se for o caso, encaminharemos sim a Comissão de Segurança Pública, como encaminhamos ontem. Ontem nós tivemos uma situação em que encaminhamos o nome de uma juíza de direito do Rio Grande do Sul, sim, que chegou até a comissão uma possível prática de abuso por ela, encaminhamos ao Conselho Nacional de Justiça. Porque juízes, promotores, enfim, autoridades dessa estatura podem muito, mas não podem tudo. Sim. Então, temos aí os conselhos, tanto do Ministério Público como do CNJ, para verificar, e em havendo abusos, devem responder na esfera administrativa dentro do Conselho Nacional do Ministério Público, no caso, em razão dessa denúncia. Tentar calar o mecanismo de jornalismo numa democracia, na minha observação, é algo inaceitável. Perfeito. Obrigada, deputado, por nos atender. É isso, Piotr. Com relação ao projeto que trata da anistia eleitoral, a gente vai seguir acompanhando aqui ao longo dessa semana. Qualquer novidade, a gente traz aqui no Prós e Contra e ao longo da programação da Jovem Pan. Volto com você. Muito obrigado, Yasmin. Muito obrigado também ao deputado Sanderson, que nos atendeu lá em Brasília.